Matheus Teixeira volta conosco. Matheus, ainda falando de Ramagem, porque ele prestou um depoimento ao STF e isso aqui que chamou a atenção. Foi na condição de foragido da justiça. Explica pra gente o que significa exatamente essa condição de foragido. Perfeito, Débora. Muito curioso esse depoimento, porque em outra ação penal que tratava da tentativa de golpe de Estado, Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão e deveria estar cumprindo pena no Brasil. O que ele fez? Ele fugiu para os Estados Unidos, portanto ele é foragido da justiça brasileira. Hoje, assim como os generais, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro e todo mundo que estava em volta dele, ele também, o processo já acabou, já transitou em julgado e já iniciou o cumprimento de pena. E ele, assim como os demais, deveria estar cumprindo pena, mas não é o que acontece. Pelo contrário, ele fugiu para os Estados Unidos, está lá, mas ao mesmo tempo que ele está foragido da justiça no âmbito dessa ação penal, ele colaborou com outra. Claro que ele não colaborou exatamente como o judiciário queria, ele não trouxe maiores esclarecimentos, pelo contrário, ele apenas negou o que tenha feito, mas sim, ele participou de um depoimento ao Supremo Tribunal Federal de forma virtual, direto dos Estados Unidos, enquanto está foragido de outro processo do Supremo Tribunal Federal. Situação muito curiosa, e o que ele diz no depoimento vai na linha do que já era esperado e na linha do que ele já vinha sustentando há mais tempo, que é o quê? A acusação de que ele usou a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, de maneira ilegal para monitorar adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro, como disse agora a Carol Rosito aqui pra gente, que teria comprado um software justamente para saber a localização dos adversários políticos, teria monitorado a rotina de alguns nomes que faziam críticas ao então presidente Jair Bolsonaro. Ele nega, diz que não fez isso, que não renovou o contrato desse software que a ABIN teve até 2021 sobre geolocalização e que, portanto, na verdade, quem está agindo de maneira ilegal não é ele, mas o Supremo, que tem, portanto, perseguido todos os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro naquela narrativa que já vem desde lá de trás e que ele tenta reforçar nesse momento. Ele tem participado de diversos podcasts, tem feito diversas intervenções políticas direto dos Estados Unidos por via das redes sociais e agora ele falou ali oficialmente à justiça brasileira que não tem nada a ver. E para quem que ele deu esse depoimento, que é outra curiosidade? O depoimento foi para a juíza auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator também deste caso. Este é a terceira frente de embate entre Ramagem e Alexandre de Moraes. Vamos lembrar que lá quando o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão do governo Jair Bolsonaro, saiu junto também o diretor-geral da Polícia Federal. E quem que Jair Bolsonaro escolheu para chefiar a PF? Alexandre Ramagem, que é delegado da PF e era chefe da ABIN. Só que, naquela situação, o ministro Alexandre de Moraes, monocraticamente, deu uma canetada e proibiu a posse de Ramagem como chefe geral da PF. Essa foi o primeiro frente de embate que já deu muito o que falar lá naquela situação. Um ministro sozinho poderia ter derrubado uma decisão do presidente da República que tem a atribuição de escolher o chefe da Polícia Federal. O Supremo entendeu naquela situação que sim, tinham indícios de que a escolha de Ramagem teria ocorrido para beneficiar a família Bolsonaro, que naquela época já estava em meio a algumas investigações, principalmente relacionadas a Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha. O Supremo respaldou a decisão de Moraes e Ramagem não tomou posse como o diretor-geral da PF. Passa alguns anos, começa a investigação sobre o golpe de Estado. Qual que é a sustentação? A Procuradoria-Geral da República afirmou que Ramagem, como chefe da ABIN, teria sim ajudado o então presidente Jair Bolsonaro a bolar uma minuta golpista que visava reverter o resultado da eleição e, portanto, desrespeitar a vontade popular, e que ele era do núcleo mais próximo, do núcleo 1 da chamada ação penal golpista, que era quem ajudava diretamente o então presidente Jair Bolsonaro nessa ofensiva contra as instituições, na tentativa de se perpetuar no cargo, independentemente do resultado eleitoral. Nessa segunda frente, também houve condenação, 16 anos de prisão. Na segunda frente, Alexandre de Moraes, portanto, não deu moleza para Ramagem, pelo contrário, determinou 16 anos de prisão, que é uma pena altíssima. E agora nós vemos um desdobramento dessa outra frente de investigação que estava ali parada há algum tempo e agora teve uma movimentação relevante. Eles estão colhendo o depoimento de Ramagem e de outros envolvidos, e isso também pode ter um desfecho e aumentar a pena de 16 anos
pode ser que ela seja agregada a outra penalização agora imposta na questão da BIM paralela. Só para concluir, queria explicar um pouco dessa investigação especificamente. A BIM paralela, o que é? A Agência Brasileira de Inteligência é o órgão principal do Brasil que monitora riscos à integridade da soberania nacional. Mais até do que a Polícia Federal, cabe à BIM fazer investigações prévias, saber se a gente pode sofrer o risco de algum atentado, tratar de questões de inteligência do Estado brasileiro. Ele era o chefe da BIM, ficava alocado dentro do Palácio do Planalto, tem uma relação próxima com os filhos do presidente e com o próprio ex-presidente, portanto ele não era um personagem lateral, pelo contrário, ele tinha um protagonismo muito grande, tanto é que chegou a ser escolhido para chefiar a PF, chefiou a BIM durante todo o mandato e depois virou deputado federal justamente na esteira dessa relação com a família Bolsonaro. Agora ele pode ter a pena agravada, já responde e já deveria estar cumprindo 16 anos de prisão no âmbito da ação penal do golpe de Estado e agora ele pode sofrer um novo revés, uma nova condenação, o que provavelmente vai postergar ainda mais o retorno dele do Brasil. Porque é de se imaginar que, uma vez que ele fugiu da justiça agora, não tem nenhuma previsão dele voltar para o Brasil para o cumprimento dessa pena. A gente está acompanhando de perto, enquanto isso ele está nas redes sociais, segue dando opiniões, segue tratando da política, mas faz sempre o mesmo discurso que ele fez no depoimento, é o da rede social. Há uma grande perseguição contra Jair Bolsonaro e todos seus aliados, incluindo ele próprio, Alexandre Ramagem. É interessante. Outra curiosidade interessante nesse caso peculiar é que ele poderia ter escolhido, já que está foragido mesmo, né, já que não pretende voltar, ele poderia ter escolhido deixar a ação correr, a investigação correr à revelia. Né? Ele quis participar mesmo para se defender, dar a sua versão. Obrigada, Matheus Teixeira. Até daqui a pouco.